Animes, uma palavra que sem dúvida desperta paixão em milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Alguns títulos se tornam lendários, não só pelas suas histórias, mas seus personagens e as emoções que giram em torno da própria obra. E algumas obras sem dúvida acabam nos marcando para sempre. Mas é claro que nem tudo são flores. Existem algumas obras que dividem muitas opiniões entre os fãs. Dentre elas, opiniões controversas e que geram ódio na própria fandom. E é por isso que hoje vamos explorar os dois extremos. Os animes mais amados versus os animes mais odiados. E olha, será que o seu anime favorito tá na lista? Bom, se tiver, espero que não seja dos mais odiados. Então fica até o final que eu vou citar algumas curiosidades que eu tenho certeza que você não sabia. Puxa a vinheta e bora conferir. Alguns animes sem dúvida são renomados e servem de inspiração até hoje para a criação de novas obras. E esses gigantes são conhecidos por todo o mundo. E não é à toa, lógico. E esses que eu vou citar são praticamente unanimidade quando a gente fala de qualidade. Aqueles que uniram fãs por todo o mundo, também conhecidos como as joias do entretenimento. E nessa lista podemos começar com a saga Naruto. Naruto nunca é só sobre se tornar um Hokage, já que esse é o principal objetivo do protagonista ao longo da história. Mas em meio a isso, a gente aprende muita coisa sobre superação, amizades, desistência, medo, paixão e por fim, persistência. A obra nos mergulha em um mar de empatia, onde a gente consegue sentir na pele o que o próprio Naruto, que é o protagonista, sofre ao longo da obra. A rejeição e principalmente a morte de cada personagem é muito importante para cada fã. Fala sério, quem não lembra da morte do Jiraiya? Ou até mesmo a morte do Asuma Sensei, que convenhamos, foi um dos personagens que me fizeram escorrer um pouquinho de lágrima pelos meus olhos. A obra te cativa, mas não só isso, ela te ensina. Tudo isso misturado, obviamente, com lutas épicas e difíceis de esquecer. Como por exemplo, a luta do Gai versus o Madara, ou até mesmo a do Rock Lee versus o Gaara. Ah, e eu já ia me esquecendo, a do Naruto versus o Pain. Esse mundo conhecerá a dor. Domínio divino. Fala sério, essas lutas vão ser lembradas pelo resto das nossas vidas. E isso com certeza me toca até hoje. E a próxima, com mais de 1000 episódios e lá vai bordoada, temos One Piece. A grandiosa obra de Eiichiro Oda não é sobre navegar em alto mar, mas sim uma aula de como desenvolver personagem. É claro, com mais de 1000 episódios ele teve espaço para fazer isso muito bem. E hoje, em 2025, ainda continua sendo um dos mangás mais vendidos da história. Isso não é à toa. A comunidade que foi criada em cima de One Piece é simplesmente bizarro. Cada ilha visitada é um pedaço que agrega um pouquinho na história. Sendo assim, algo que aconteceu lá no episódio 1000 vai ter relações com o que aconteceu lá pro episódio 100. E tudo se conecta de uma forma tão genial que nem parece que o Oda é um ser humano. O cara é um robô. Fala sério, muita gente chorou com o adeus do Merry, ou com a declaração de amizade na Ilha dos Homens Peixe. Eu nunca tive a oportunidade de acompanhar o One Piece a linha, porque a série live action que saiu deles, sinceramente, me atraiu demais. E é claro que a obra precursora de tudo não poderia ficar de fora da lista. Dragon Ball. Sendo uma das primeiras obras a ser lançadas, ela serviu de inspiração para diversas obras que existem hoje em dia, e segura um pilar gigantesco na comunidade de animes. Praticamente qualquer pessoa que assiste anime, ou até mesmo fora da bolha de animes, conhece Dragon Ball. E não é à toa, a história cativante de Kakaroto nos faz ter uma empatia absurda sobre o protagonista. Seus bons modos, seu bom coração, a tentativa de um herói salvar o planeta. Fala sério, eu chegava da escola e quando eu vi que tava passando Dragon Ball na sala, meus olhos já brilhavam. E pra quem fala que Dragon Ball é apenas um anime de lutinha, talvez não tenha prestado muita atenção no que a obra tem de peso. Pois apesar do principal ponto dela ser realmente as lutas, a jornada do Vegeta desde o vilão até se tornar um herói é muito linda. Ou até mesmo a do próprio Kakaroto em tentar salvar todo mundo. Fala sério, só de falar o nome Dragon Ball já me dá arrepios. Dragon Ball me lembra muito a minha infância, porque a gente se reunia pra jogar Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Fala sério, 20 pessoas em uma sala e 2 manetes. Simplesmente era o que acontecia. E sinceramente, uma das melhores épocas da minha vida. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. É de mais de 8.000! Mas nem todo anime carrega esse mesmo peso. Infelizmente, para cada anime amado, existem aqueles que são muito odiados. Seja pela história mal contada, pela animação mal feita, ou até mesmo alguma adaptação que não agradou nem um pouquinho os fãs. Então agora é a hora da gente falar um pouquinho das polêmicas. Começando entre os animes mais odiados, temos Sword Art Online.
Isso é impossível. Ele deu uma sova no cara. E olha, eu vou falar pra vocês, eu adorei o primeiro arco de Sword Art Online. Pra mim foi um dos melhores animes que tenha sido lançado naquela época. Eu simplesmente maratonei a primeira temporada. Mas o que aconteceu posteriormente nos outros arcos foi simplesmente uma cagada gigantesca. O anime começou com tudo, simplesmente um mundo virtual onde o jogador podia evoluir, mostrando, claro, de uma forma cativante as lutas entre Kirito e seus oponentes. Mas muitos fãs sentiram que a história perdeu o rumo, e realmente aconteceu. Além disso, o foco excessivo no romance acabou apagando aquela parte tão boa do shonen que existia em Sword Art Online. Em alguns momentos desnecessários acabou apagando a paixão pelos fãs. E o próximo da lista temos Pupa. Essa obra tem apenas 12 episódios e é uma obra bem curtinha. Yume-chan, kiteru zo! Pupa foi uma tentativa de adaptar um terror psicológico, mas a execução acabou falhando demais, o que acarretou uma onda de crítica pelos fãs. Tanto pela parte de animação, que eu vou estar deixando aí pra vocês darem uma olhada, tanto na parte de execução, até mesmo da narrativa da obra. E pra vocês terem uma ideia de que realmente não tô exagerando, ela até hoje é dita como um dos animes mais mal feitos da história. Pessoal, realmente não tem muito o que dizer. E o próximo na lista temos Ashes Are. Olha, pra falar a verdade, poucas obras conseguem manter um tanto de crítica como mantém pra essa obra. Nessa obra, a animação feita em CGI é amplamente considerada uma das piores já feitas. E a falta de polimento no roteiro já tornou aquilo tudo pior ainda. Essa obra conta com 2.700 avaliações do Crunchyroll e 1.8 estrelas. E olha, se você não quer ter uma experiência boa assistindo algum anime, então eu te recomendo. Uma grande curiosidade é que apesar de Sword Art Online ser muito criticado, ainda assim é uma das obras de anime mais assistidas de todos os tempos, contando com milhões de streamings ao longo dos anos, dividindo muitas opiniões sobre os amantes da obra e aqueles que, claro, odeiam. Mas pessoal, o que define um anime bom ou ruim realmente é a opinião de certas pessoas. É por isso que eu sempre digo, se você quer realmente ter a resposta sobre se aquilo é bom ou ruim, simplesmente assista a obra, porque aquilo realmente pode dividir muitas opiniões. E a concepção de amado e odiado de alguém pode ser diferente da sua. Agora me fala aí qual que é o seu anime mais amado e o seu anime mais odiado nos comentários. E óbvio, não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. E lembre-se, a verdade é que no mundo dos animes existem espaço para todo mundo. Até o próximo vídeo, valeu e fui!